Caros companheiros, as nossas cordiais saudações a todos. Vamos nesse instante, ô João, apagar a luz. Bom, vamos nesse instante fazer os minutos de vibração e meditação para que possamos equilibrar os nossos pensamentos. Com auxílio da mensagem da noite, para que nós possamos nos colocar em condições de aprender bem a lição da noite, desenvolvida pelo nosso companheiro Paulinho, que ele possa ser feliz na sua exposição, para que todos nós sintamos bem à vontade na sua mensagem, na sua apresentação do seu trabalho. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. Na descrença te ofendi, na ofensa tropecei, no tropeço caí, na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho, no carinho vi nascer o amor, com amor vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar, doando alguma coisa, muito recebi, e recebendo senti-me feliz, e ao ser feliz encontrei a paz. E tendo paz foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que te encontrei. Com essa mensagem nós vamos dar por iniciado a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Vamos agora nos colocar à vontade para que possamos ouvir. Nós pedimos a Valéria para fazer a leitura do Evangelho para nós. Nós estamos estudando o capítulo 13º, no seu item 9. Boa noite. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito.
para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então nós vamos passar a palavra ao Paulinho, que ele vai fazer a exposição para nós. Fique à vontade, Paulinho. Boa noite a todos, que a paz do Cristo seja conosco. Mais uma semana estamos reunidos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta sequência de estudos que esta casa tem feito, hoje está reservado esse item, a caridade material e a caridade moral. Particularmente nós vamos analisar essa mensagem desse espírito que se identificou como irmã Rosália e que deu essa comunicação em Paris em 1860. Essa mensagem, o Valentim já disse, está dentro do capítulo 13, é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Então é um capítulo dedicado à caridade, mas também à maneira especial que se deve praticar a caridade. Ela inicia a mensagem falando, conclamando para que nos amemos uns aos outros, e que a gente faça aos outros tudo o que a gente gostaria de receber. Então, ela começa já com um resumo, porque essa frase, esse princípio, como ela mesma disse, encerra toda a moral, todas as religiões,
E se os homens vivessem esse princípio, ele seria feliz. Não teria fome, não teria dissensões, o mundo seria outro. E a gente percebe que é assim. E foi igualmente por esse motivo que Jesus insistentemente viveu a mensagem da caridade, para que a gente aprendesse com ele, porque ele verdadeiramente é o mestre. Então, fica agora para a gente essa possibilidade, essa oportunidade da gente meditar sobre a caridade, principalmente a caridade moral. Ela fala da caridade material. Ela insiste para que a caridade material esteja presente na nossa vida. Porque são muitas pessoas que têm fome, que estão sem cobertor. Muitos dizem, não, isso é assistencialismo. Mas a caridade verdadeira é aquele momento em que a gente, com um pedaço de pão ou com a xícara de leite, socorremos alguém, uma criança que está com fome. Se é o governo, se é um programa social que tem que atender, naquele momento da fome da criança, somos nós que podemos atender. Ninguém vai poder dar naquele momento os nutrientes que ela precisa para manter o seu organismo saudável. Então ali é um momento de se fazer alguma coisa. É lógico que há e deve sempre haver mais programas sociais para erradicar as necessidades, para que todas as pessoas encontrem oportunidades de se preparar e trabalhar, para alcançarem o mínimo para as suas vidas. Mas até que isso aconteça, o Cristo nos conclama a atender, dentro das nossas possibilidades, aqueles que trazem, que vivem dificuldades materiais. E logo em seguida, ela fala da caridade moral. E ela fala algumas coisas importantes que passa desapercebido muitas vezes. E também alguma coisa que nós precisamos entender. Ela diz que a caridade moral consiste em nos suportarmos uns aos outros. E é o que menos a gente faz nesse mundo. Esse suportar não é suportar com enfado, com mau humor, mas é viver na convivência fraterna. Viver com alegria, com paciência, estimulando e vivendo a solidariedade. E em todos os momentos nós podemos viver essa questão. Em casa, na família, no trabalho, aprender a viver de um jeito especial, em que haja a valorização de tudo que é útil e bom, e que haja o esquecimento da nossa parte de tudo que é ruim e prejudicial. Falando em suportar, eu lembrei de uma história de um casal, jovem ainda, desentendendo, brigando, qualquer questão era motivo de desavença entre elas. Aí uma outra, conversando com um amigo, falou, não, lá em casa, graças a Deus, olha, corre tudo às mil maravilhas. São quase 30 anos de casamento e está indo tudo bem. A outra espantou. Falou, porque lá nós sempre, eu e meu marido, sempre nos entendemos. Pode ser que às vezes surja algum momento ou outro que nós temos opiniões diferentes. E quando eu estou certo, eu explico para ele, ele entende tranquilamente e passamos por cima daquela diferença. Aí ele falou, muito bem. Ele falou, e quando você não está certa? Ela pensou um pouquinho e disse, sabe que isso nunca aconteceu antes? Então, aí a gente vê que o marido fazia 30 anos que ele vem praticando a caridade moral. É verdade. Mas isso não acontece só do marido em relação às mulheres. A gente fica satisfeito, né, de ver que o homem... Mas na realidade, às vezes, acontece muito mais da mulher em relação ao marido. É dela suportar, mas não suportar como se fosse um fardo e afivelar uma máscara, né, de desânimo, de tristeza. Mas é viver construindo a alegria. Porque se hoje a gente não tem a felicidade plena, nem a alegria total,
nada nos impede de praticar essa caridade moral que vai nos levar a construir essa alegria passo a passo. Isso é uma coisa que a irmã Rosália falou. Mas ela falou também, por exemplo, da gente se fazer de surdo quando a gente ouvir de uma boca acostumada a escarnecer, ouvir uma zombaria, um escárnio, qualquer coisa assim. Se a gente vê um surdo, está lá um cidadão, e alguém agredi-lo verbalmente, e falar com ele, desrespeitar ele, ele não vai dar a mínima. Ele não vai ouvir, não vai registrar. Ela pede para a gente fazer isso. Fazer-nos de surdos quando uma palavra ofensiva ou de zombaria vier em nosso sentido. Nós não vamos ouvir. Nós não vamos considerar como surdo. Porque a gente sabe que aquele que está usando a palavra indevidamente é um irmão nosso e está doente. E ela fala do sorriso de escárnio, né, que muitas vezes a gente observa quando a gente chega, o desdém em relação à nossa pessoa. Ela pede para igualmente a gente se fazer de cego e não enxergar isso, não ver, deixar. Ela fala também que há caridade quando a gente se cala para uma pessoa que sabe menos falar. Porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo nosso entusiasmo, que não é às vezes um orgulho, uma vaidade disfarçada, e a gente quer mostrar que a gente sabe mais. Como se de fato a gente soubesse. Porque o grande erro nosso é achar que a gente é mais do que alguém. Isso é faltar com a caridade. Porque aí a gente às vezes menospreza o outro. Ela pede isso, não menosprezeis o vosso próximo. E ela recomenda falando que a gente não sabe quem é aquela pessoa. Quando a gente vira as costas para alguém, que seja um mendigo, alguém que pede, alguém que nos solicita um auxílio, nós não sabemos quem é aquele espírito. Ela falou, como vai ser triste para você depois reconhecer na vida espiritual que aquele que você dispensou sem dar atenção é alguém que vos foi caro em outras experiências. Então não desprezar a ninguém. E dia após dia tomar a consciência de que nós não somos mais do que ninguém. Porque quando a gente menospreza, a gente está se permitindo levar pela vaidade, pelo orgulho, e isso só nos faz mal, mas muito mal. Às vezes a gente sabe alguma coisa, mas é muito pouco. Quem realmente é sábio já percebeu que não sabe nada. Que são tantas as coisas para se estudar, para se aprender. São tantas ciências, tantos conhecimentos. E mesmo na questão dos valores morais. Quem é que pode erguer a cabeça e dizer que é bom? Se nem Jesus Cristo aceitou esse título. Então, respeitar o nosso semelhante e não achar que a gente é mais do que ele. Porque nós não sabemos, não temos como avaliar o estado real dele, os valores dele e nem, igualmente, os nossos desvalores. Porque nós nos conhecemos muito pouco. Quem somos nós? O nosso passado nós não recordamos. A gente sabe das tendências que a gente tem. E a gente não sabe se, em determinadas experiências que outros irmãos nossos estão vivendo, se a gente triunfaria. A nossa vida presente é cercada de tanto zelo, de tanta atenção dos amigos espirituais, de Deus, que às vezes a gente confunde isso, achando que é uma virtude nossa. Então prestemos atenção, para que a gente não se julgue nunca superior aos nossos irmãos. Nem a gente às vezes é tão vaidoso que até nas tarefas espíritas a gente permite que isso aconteça, que esse vírus moral se entranhe e às vezes por fazer uma leitura, por receber
por nosso intermédio uma mensagem mediúnica, ou por transmitir um passe, ou por fazer comentários do Evangelho e da doutrina, nós começamos a achar que nós somos melhores. Mas não é verdade. Nós não somos melhores. Nem melhores do que os outros espíritas, e nem em relação aos nossos irmãos de outras religiões. Porque é um engano a gente achar que nós estamos à frente deles, que estamos num nível superior, porque não estamos. A questão do menosprezo é vital para que a gente acorde para a nossa realidade, para a gente sentir quem nós somos e a gente tomar consciência do trabalho imenso que nós temos que fazer para vencer a nós mesmos, vencer as nossas imperfeições. Esses dias eu li no caso uma fábula, né? Fábula, vocês sabem que os animais falam, não tem problema. E é em relação àquele jumentinho que o Cristo montou sobre ele para entrar em Jerusalém. O burrinho, ele foi, e o burrinho ficou entusiasmado com aquele jumentinho ficou entusiasmado com tanto aplauso, com tanta recepção calorosa que ele teve. Ele entrou em Jerusalém e aquilo para ele foi o máximo. E ele se deixou levar por aquilo e chegou em casa, foi conversar com a mãe dele. Não sei bem onde era a casa dele, né? Mas ele tinha uma casa, ele foi para lá e chegou e falou: mãe, a senhora não conhece o filho da senhora. A senhora precisa de ver como que foi. Eu entrei na cidade, todo mundo batendo pau, jogaram flores para mim. Todo mundo me aplaudindo, foi uma maravilha. Aí ele já levantou o nariz, né? A senhora precisa de ver, a senhora não sabe quem é esse filho da senhora. A mãe dele, já um animal mais experiente, né? Falou: meu filho, calma, não é assim não. Mas quem que estava com você? Ah, tinha um tal de Jesus lá comigo. Mas não importa, o aplauso era para mim, estavam me aplaudindo. Eu via nos olhares deles. Falei: vamos fazer o seguinte, meu filho, antes que você fique entusiasmado demais, volta lá, entra de novo na cidade, mas vai sozinho. E o coitado foi. E ele teve a infelicidade de ir adentrando a cidade, encontrar com uma meninada, aqueles meninos Peralta, até hoje é assim. E a meninada viu aquele burrinho já empoeirado daquelas estradas. E um primeiro resolveu jogar uma pedra e mexer com... para quê? Todos os outros fizeram aquilo. E perseguindo o animal, e ele desesperado, voltou para casa machucado, mas com orgulho ferido, né? Mais machucado por dentro que o corpo dele. E aí a mãe recebeu: então, meu filho, mãe, foi tudo diferente. Eu falei: tá vendo, meu filho? É que o importante não era você. O importante era Jesus. Você sem Jesus, você é só um burrinho, meu filho. E aí eu fico pensando, se a gente se deixar levar pela vaidade, que é uma falta de caridade conosco mesmo, nós vamos parecer esse animalzinho aí. Às vezes começa a achar que é alguma coisa. Não, se Deus quiser, quando eu desencarnar, vou estar muito bem, tá? Gente, vamos ver os frutos que nós estamos dando, para depois a gente achar que a gente é alguma coisa. Temos que aprender com Cristo. Jesus é importante, porque ele ajuda a nossa renovação, e é a mensagem do Cristo que vai renovar esse panorama do mundo. Já está fazendo isso, individualmente. Um melhora aqui hoje, amanhã um outro, ali um outro, e no final a somatória dos progressos de cada um vai refletir numa vivência muito mais saudável, muito mais rica, né, de possibilidades, de trabalhos, de estudos, uma vida que a gente nem imagina, porque nós ficamos envolvidos, né, às vezes com as dificuldades, e não antevemos tudo que está destinado ao espírito depois que ele passar por essa primeira fase, essas experiências,
essas reencarnações nessa inferioridade. Quando ele romper esse limite e ganhar alcançar a maturidade moral, aí sim vai abrir para ele um leque imenso de possibilidades, de alegria, de felicidade. Mas isso só vai acontecer depois que cada um começar a viver verdadeiramente esta caridade moral. Isso é o desafio, esse é o desafio para a nossa vida, para esse momento. Tem no Evangelho também uma questão que diz o seguinte, ligado a essa questão das escolhas que a gente faz, porque em tudo que a gente vive, em todas as circunstâncias, nós fazemos opções. Nós escolhemos se vamos eleger a caridade como norma de vida ou se vamos preferir o desamor. Se vamos viver bem, valorizando-nos e valorizando o nosso semelhante, ou se vamos encastelarmos no egoísmo, esquecendo os outros, centralizados em nós mesmos. E lá pergunta o seguinte, se a reencarnação ou a encarnação é um castigo, e que só os espíritos inferiores estariam sujeitos a ela, e os espíritos respondem que não, que a encarnação na Terra não é um castigo, mas é uma primeira oportunidade que Deus concede aos espíritos para que eles, no uso do livre-arbítrio, comecem a escolher bem, a fazer escolhas, a desenvolver os seus valores intelectuais e desenvolver os seus sentimentos elevados. Mas quando o homem não aproveita essa experiência e começa a perturbar a paz de si mesmo e do seu semelhante, quando falta na sua vida a caridade, aí sim, ele complica a sua vida e o seu destino, tem que repetir lições, e aí o Espírito diz, aí que começa o castigo. Porque ele já poderia estar livre disso, lá na frente, mas ele tem que voltar às mesmas lições. Não é um castigo as dores que nós fazemos, que nós sofremos, mas são consequências da falta do amor na nossa vida. Porque sempre que a gente falta com a caridade, ou sempre que a nossa ação tem por base o egoísmo, o ódio, o rancor, longe dos preceitos da caridade, nós causamos sofrimentos, primeiro nos outros e depois para nós mesmos. É o que a gente semeia que volta. Então, se a nossa vida hoje, ou se em outro tempo, nós causamos o sofrimento ou as lágrimas nos nossos semelhantes, não nos iludamos, essas lágrimas estarão conosco. Ou então, vai haver uma decisão muito grande e forte da nossa parte, que nós trabalharemos para que outros não sofram mais. Porque os erros nossos, tanto a gente pode consertar, vencer, passando pelas experiências da dor, do sofrimento, como a gente pode igualmente trabalhar para fazer o contrário do que foi feito anteriormente. A questão da vinculação das almas, ela fica estabelecida nesses pontos, dos créditos e dos débitos de cada um. Se eu ferir alguém agora, hoje, se eu desrespeitar, se eu zombar, ou se eu cometer algum desatino maior e ferir a pessoa, eu sou devedor dele. Daí a pouco, ou daí a algum tempo, eu vou me arrepender. O arrependimento é o primeiro passo, mas não é tudo. Eu vou sofrer aquela dor que eu impus a ele, virá para mim. Porque foi essa oferenda que eu fiz à vida, e a vida vai me devolver isso. Mas eu vou ter que ressarcir, consertar, restabelecer a harmonia naquele coração que eu desrespeitei. Então essa vivência fraterna, essa caridade moral de uns para com os outros, só o Cristo é capaz de nos oferecer, como ofereceu, exemplos claros, límpidos, mas com a energia e com um amor capaz de nos motivar. Porque o Cristo é assim. Onde ele estava,
era a presença do mestre maior da humanidade. Ele motivava as pessoas a serem melhores. Ele envolvia as pessoas no seu imenso amor. E cada um se sentia tocado para começar a sua própria renovação. Os que estavam ainda vinculados a projetos inferiores, que não conseguiam serem levados por essa onda de crescimento, se envergonhavam, baixavam os olhos e tinham que sair. Mas aquele contato com Cristo nunca mais seria esquecido. Então, quando essa irmã Rosália vem nos conclamar a vivência da caridade, principalmente da caridade moral, nós temos que estar atentos para ver se com todos os princípios que a doutrina espírita nos oferece, falando-nos da realidade do espírito, com tantas provas que a doutrina espírita nos dá a respeito da vida espiritual, se estas provas, se esses conceitos já estão firmes, se já desenvolveram a nossa fé, a ponto da gente mudar a nossa conduta. Porque senão, se a doutrina espírita não nos tornar melhores, pessoas melhores, mais úteis, mais produtivas, de nada adianta a gente estar no meio espírita. Será mais uma dor para a gente, porque nós lamentaremos muito ter perdido a oportunidade. Lamentaremos constatar que valores que a gente já poderia ter desenvolvido, não foi desenvolvido. Que defeitos que a gente traz, que poderiam ter sido superados, nós não superamos. O grande problema nosso é o orgulho e o egoísmo. A caridade nos ajuda a destruir o império desses desvalores que está conosco. Porque com a caridade nós aprendemos a sair de nós mesmos. Nós atendemos a um convite do Cristo, porque é através da caridade que se vai renovar a vivência da humanidade, para que ela se torne mais amena, mais saudável, mais feliz. Quando a gente estende a mão para oferecer alguma coisa, nós estamos dando um golpe no nosso egoísmo. Mas é preciso fazer isso com o coração, fazer isso com amor, para que aquele que recebe não se humilhe. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa, mas a gente faz questão de mostrar que nós estamos fazendo, para que os outros vejam o quanto nós somos bons, o quanto a gente ajuda, o quanto a gente participa e auxilia os nossos semelhantes. Mas não é assim que deve ser feito. Temos que movimentar o sentimento, é como uma prece. De nada adianta repetir sons, palavras, frases. Se o coração não tem nada a ver com isso, é uma coisa vã. Então a doação tem que ser de coração, com sentimento, porque aí a caridade, que é material, passa igualmente a ser moral, porque no gesto da doação vai junto uma energia amorosa capaz de motivar o outro a vencer os seus limites, motivar o outro a crescer igualmente, e igualmente despertar nele a esperança de que nem tudo está perdido, porque às vezes a dor chega de tal forma contundente nas nossas vidas, que a gente olha para um lado, não vê solução, para outro não há solução, e nos perdemos às vezes num labirinto, achando que as coisas estão perdidas. Quando alguém nos mostra um caminho, aquilo é como uma tábua de salvação no mar revolto, porque às vezes, em determinados momentos da nossa vida, tudo que nós precisamos é uma saída, é um caminho, é um rumo. E essa caridade nós podemos fazer, porque nós encontramos um rumo. A doutrina espírita deu um rumo à nossa vida. Nós sabemos para onde ir. Nós sabemos o que fazer dos nossos dias, das horas com que Deus honra a nossa presença aqui na terra. Nós sabemos o que fazer. Se a gente faz ou não, aí é uma questão pessoal, é outra coisa. Da minha parte, não tenho feito muito.
Vocês estão praticando aquela caridade que falou aqui, ó. Está todo mundo em silêncio para deixar um que sabe menos, um mais tolo, né, como diz a leitura, falar. Mas fazer ou não fazer é a nossa escolha. Quando a gente faz a opção correta, quando a gente toma a decisão acertada, nós começamos a demonstrar que já estamos desenvolvendo a maturidade moral na nossa alma. E a vida é feita de escolhas. Cada dia, cada minuto, cada momento. É por isso que esse Espírito, a irmã Rosália, nos conclama ao trabalho em favor dos nossos semelhantes. Nos pede insistentemente para que nos amemos uns aos outros, porque somente através do amor é que haverá verdadeiramente felicidade em nossas vidas. Porque quando se distribui, ou quando se doa, quando se faz alguma coisa em favor de alguém, a vida retorna isso para a gente. Nós vivemos nessa lei. A cada um será dado segundo as suas obras. O que a gente faz é o que a gente recebe. Tanto funciona para o bem como para o mal. Porque às vezes a gente acha que a gente enganou alguém, ganhou um dinheiro a mais, que a gente foi esperto. É uma ilusão. Nós estamos enganando a nós mesmos. Quando lesamos alguém, é a nós mesmos que lesamos. Se a gente fere alguém, nós estamos ferindo-nos. A vida vai nos devolver isso. Essa é a lei que rege a vida. A caridade moral deve ser vivida, praticada, porque é a única capaz de verdadeiramente nos ligar a Jesus Cristo. Dê licença, eu tenho que olhar o relógio. Eu esqueço do tempo e o tempo passa rápido, né? Logo depois da mensagem da irmã Rosália, tem uma outra mensagem que não foi lida, de um espírito protetor. E ele diz que a gente pode fazer a caridade através do pensamento, das palavras, das ações. E sobre essa caridade do pensamento, eu estava lendo que aquela médium Ivone Pereira, ela, no jornal que ela recebia, ela anotava num caderninho que ela tinha os nomes das pessoas que desencarnaram. A gente vê isso, pega aí o Jornal da Cidade, o Diário, o Comércio da França. Está lá o convite de missa, convite para o... Ela pegava os nomes, anotava e depois orava para cada um deles, todos os dias. Mas orava com sentimento, com fervor. É um exemplo da caridade pelo pensamento. Porque ela exercitava a capacidade de amar o seu semelhante, exercitava as potencialidades da sua alma, movimentando em favor deles energias salutares, para que eles pudessem viver aqueles momentos do pós-desencarne com a maior tranquilidade possível, para que eles fossem envolvidos num sentimento de paz, de harmonia, de esperança, para que as famílias fossem amparadas na compreensão da vontade divina, que nos separa temporariamente das nossas afeições. Aliás, uma separação ilusória, porque aqueles que se amam nunca se separam. Estão unidos. O amor é um laço, que une os espíritos, assim como o ódio. Se bem que o amor une nas alegrias da convivência fraterna e feliz, e o ódio une nos dissabores do desentendimento, das irritações e dos problemas. Então vamos pensar nisso tudo, para que a gente cultive na nossa vida um pouco mais de esperança, de otimismo, de alegria, porque isso também é caridade. É caridade conosco, é caridade com os nossos irmãos. Mas não uma vivência em que a gente vive fora da realidade. Mas nós viveremos essa alegria e esse bom ânimo
Não porque a gente não tenha problemas ou porque os homens não têm problemas, mas porque a gente sabe que os problemas que estão conosco e que estão com os nossos irmãos são desafios, são momentos, são degraus de ascensão e de crescimento. Que há uma lei de progresso, que está presente, que está vigindo, e que nos diz que tudo está transformando para melhor. Que os que hoje choram e sofrem, passar essa experiência difícil, estarão no futuro envolvidos em outra luz, em outros sentimentos melhores. E de nossa parte, igualmente, quando a gente vencer a nós mesmos e rompermos os nossos limites de inferioridade, desenvolveremos os valores que trazemos conosco, né, do amor, da sabedoria, e seremos muito mais felizes. Então vamos viver nessa esperança e nessa alegria, por saber que estamos transitando nesse planeta com grandes possibilidades de mudar o nosso destino, de estabelecer para as nossas vidas o reino de Deus, porque ele é construído portas adentro da nossa mente e da nossa intimidade, porque conforme já nos ensinou Cristo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas é construído em cada coração, em cada consciência, pela compreensão da lei divina, pela vivência dessa lei divina. E a vivência do amor, o amor em movimento, é a caridade, é a mensagem da noite. Nosso tempo acabou. Muita paz a todos. Que Deus nos ilumine, para que a gente compreenda a necessidade que a gente tem de aprender com Cristo, aprender com Ele, a amar-nos uns aos outros, como Ele nos ama, desde a nossa origem. Muito obrigado. Nós agradecemos o Paulinho pela sua colaboração e queria que ele levasse o nosso abraço a todos os companheiros lá do Cristo Consolador, os nossos companheiros, pois o Paulinho também, nós o consideramos como da casa, né? Um filho da casa aqui. Então, pertenceu, todo mundo sabe, à evangelização, à mocidade, então de modo que é um companheiro nosso aqui mesmo. Então nós agradecemos, e Paulinho, que leve esse abraço carinhoso. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que compreende as nossas vibrações e os passes. Pediria aos companheiros passistas que se dirigissem para a câmera de passe, para que possamos dar prosseguimento, e o Antônio Carlos fará a parte de conscientização. Paulinho foi o nosso segundo presidente da Mocidade João Marcelino. Ah, sim. É, 37 anos. Então nós queríamos lembrar também que sexta-feira é o aniversário da Mejon, que é a Mocidade Espírita aqui do Luz e Amor, da qual o Paulinho foi um dos fundadores, né, Paulinho? Fundador. Da Mocidade. Então nós queremos contar com a presença dos companheiros. E o Paulinho também está convidado, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que a vida tem, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer.
mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho, no lar. A gente se encontra de novo, a gente se encontra de novo no seu evangelho, no lar. E assim, meus irmãos, chegando ao final de nossa reunião,
que essas vibrações possam ter alcançado aqueles companheiros que sempre recomendam as nossas preces, companheiros, amigos, e mesmo os inimigos possam ter sentido também a presença vibratória que nós enviamos a todos. Que Jesus possa amparar a todos, que nós possamos sair daqui sempre fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. E assim encerra, pedimos permissão aos companheiros, equipe colaboradora de nossa reunião, para que possamos encerrar a nossa reunião. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja.